saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que a luz de Deus brilhe nos seus caminhos. Que essa quarta-feira seja uma bênção. Aliás, todos os dias nós estamos aqui orando, iniciando o dia falando com Deus, porque nós cremos que todo dia pode ser uma bênção. Independente se é Natal, independente se é Páscoa, se é Ano Novo. Todo dia que você estiver na presença de Deus, que você se render a Deus, que você se colocar diante de Deus, pode ser o dia da sua bênção, pode ser o dia da sua transformação, pode ser o dia do milagre. Então, juntos nós vamos unir a nossa fé. Lembrando que hoje, quarta-feira, aqui na Igreja Hospital da Alma, nós teremos o culto às 8 da manhã e o principal às 18 horas. Normalmente à noite às 7h30, mas hoje, dia 24, será às 18 horas, aqui na Igreja Hospital da Alma. Geograficamente, para quem mora longe, não dá para vir. Aí você vai participar virtualmente através do canal aqui no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito, para que você seja, então, notificado. Tá bom? Vamos falar com Deus? Eu tenho aqui a minha caneca com água. Você pode preparar um copo com água. Uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. É nesse momento que milagres vão acontecer. Que portas vão abrir. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Então, se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar na Tua presença. Nós sabemos que o verdadeiro significado do Natal é o nascimento do Senhor. O Senhor quer nascer dentro de cada pessoa. O Senhor quer nascer na vida de cada ser humano. Mas isso só é possível quando essa pessoa se rende, se entrega, quando essa pessoa te busca. Oh, meu Deus, para que ela tenha um feliz Natal, ou seja, para que ela seja feliz de verdade, o Senhor precisa nascer dentro dela. Então, que a mente seja aberta, que ela tenha ouvidos para te ouvir. E nesse momento de oração, meu Deus, essa pessoa que de corpo, alma, espírito está se entregando a Ti, que ela receba agora a Tua presença, que ela receba agora o Teu Espírito, o Teu poder, que o doente seja curado agora, que o cativo seja liberto, que essa dor, que essa aflição, que essa enfermidade caia por terra, que essa maldição seja quebrada. Espírito opressor, depressor, todo mal, eu ordeno em nome de Jesus, sai agora. Que essa pessoa receba vida, meu Pai. Ah, meu Deus, nós abençoamos todos que estão inscritos aqui no canal. Nós abençoamos todas as famílias. Essa pessoa que está agora participando dessa oração, que ela seja renovada, fortalecida, avivada, que ela receba o Teu Espírito, meu Pai. Que a água que ela preparou seja consagrada, que seja um santo remédio tanto para o corpo quanto para a alma, que a família seja transformada. Abençoa esse país, meu Pai, que no legislativo, no executivo, no judiciário venha predominar a Tua justiça. Oh, meu Deus,
nós entregamos tudo nas tuas mãos. Entregamos esse dia nas tuas mãos. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. E aquele que crê, diga amém. Amém? Beba da água, crendo no poder de Deus. Eu vou deixar uma sugestão de palavra aqui. Se você puder ficar mais um pouco, ouça, que você será renovado, fortalecido, fortalecida. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. Lucas 13, a partir do versículo 22. Pelo menos na minha versão que eu vou ler aqui, a versão atualizada, o título diz: a porta estreita. A porta estreita só tem um jeito de você passar. Você ficar na fila, esperar chegar a sua vez. Ou se tiver que passar logo, você vai ter que se espremer todo, vai ter que se contorcer todo para poder entrar. E quando a Bíblia fala da porta estreita, nós vamos ver aqui no versículo seguinte, que ele diz que quem passa por essa porta estreita é quem se esforça. Quem se esforça. Preste atenção. Versículo 22, de Lucas 13. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Preste atenção, muitos procurarão entrar e não poderão. Se a porta é estreita e eu estou na fila, e está todo mundo um atrás do outro, fila indiana, né? E está liberado, mesmo ela sendo estreita, entra um de cada vez, não tem para que se esforçar. Não tem por que se esforçar, porque vai todo mundo entrar. Fica na fila. Fica na fila que chega a sua vez. Só que quando a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para entrar, porque muitos vão tentar entrar, mas não vão conseguir, então já não tem fila. Já não tem fila. Parece que aqui, tipo assim, quem entrou, entrou. Quem não entrou, dançou. Aí eu vou lembrar, teve uma época em São Paulo, que eu morava em Santo Amaro, eu e a Ana Cláudia, a gente morava em Santo Amaro, e eu fui auxiliar uma igreja que era em São Caetano. Eu não esqueço, porque nós pegávamos o metrô no Jabaquara, eram 14 estações até chegar na Estação da Luz, no metrô. Aí a gente descia, pegava o trem para ir para São Caetano. Era 3h30 para ir, 3h30 para voltar, todo dia. Só que, pelo menos lá em São Paulo, aqui deve ser diferente. Com certeza aqui deve ser diferente. Lá em São Paulo, você está na linha, aquela linha amarela, a linha que fica esperando ali a plataforma, o metrô chegar, tem você, eu, a Ana Cláudia, mais 50.000 pessoas, para entrar no metrô, naqueles 30 segundos que ele abre a porta, quem está dentro sai, quem está fora entra. Deu aqueles 30 segundos, ele fecha, quem entrou, entrou, quem não entrou, dançou. Vai ter que esperar outro. Não tem jeito. E se eu ficar assim, me dando luxo de falar assim, não, está muito lotado, eu não gosto, está muito cheio, vou esperar o próximo. No próximo tem 100.000 pessoas esperando. É pior. Então, ou entra, ou perde. Na nossa questão aqui do reino dos céus, não tem o próximo metrô, só tem um. Não tem outro, não. Só tem um.
Para entrar, eu tinha que fazer assim, botava a Ana Cláudia na minha frente. Para entrar, eu empurrava ela, ia atrás, e quando entrava, eu ficava assim, cercando ela, senão o pessoal ia ficar todo mundo encostando nela. O seguro morreu de velho. E eu tinha que ir dando cotovelada, porque estava todo mundo dentro de uma latinha de sardinha. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, dançou. Era assim para ir e era assim para voltar. Mas tinha que entrar. Não podia ficar do lado de fora. Porque se ficasse do lado de fora, esperasse o outro, não ia dar tempo de eu chegar lá para abrir a igreja, para fazer o culto. Então, ou eu entrava, ou eu entrava. Mas para entrar, tinha que fazer o quê? Força. Tinha que ir na marra. Tinha que ir na roça. Senão perdia. Para voltar a mesma coisa. Se perdesse, aí não tinha outro mais. Aí já era. A gente vinha sempre no último. Aí não tinha mais. Pegava o último trem, depois tinha que pegar o metrô para chegar lá no Jabaquara. Depois do Jabaquara tinha que pegar um ônibus para chegar em casa. Pra você entender. Aí na nossa viagem agora para a eternidade, para o reino dos céus, a portinha do metrô vai abrir. A portinha é estreita. E a Bíblia está dizendo que só vai entrar quem se esforçar. Mas não é quem se esforçar lá na ponta, na porta do metrô na hora, não. É quem vem plantando, semeando, se esforçando, se sacrificando dia após dia, para quando a porta entrar, você tem o chipzinho, o cartãozinho, a passagemzinha que dá acesso. Você consegue entrar. Você consegue entrar por ela. Se a porta é estreita, significa que eu não levo bagagem. Não dá para levar mala, bolsa. No metrô é assim. Se você não tomar cuidado com a bolsa, você entra e todo mundo, um querendo entrar, outro puxando, a sua bolsa fica, a porta fechou, você não consegue mais abrir. Vai ficar por lá de fora. Tem jeito. Não dá para levar bolsa, não dá para levar nada. Tem que ir só você. No reino de Deus, não dá para levar bagagem. Essa mágoa aí não dá para ir para o reino de Deus, não. Tem que tirar ela, senão não entra. Esses maus olhos, essa malícia, esse pecado, essa vida ilícita, não dá. Não entra, não passa. A porta apita na hora, não passa. Acusa na hora, tem alguma coisa errada. Quando você vai viajar no avião, você passa primeiro pelo raio-x. Para passar no raio-x, você tem que tirar tudo que é metal. Aí, dependendo, você vai passar. Você diz, não é possível, já tirei tudo, não tem mais nada. Aí, tem um botãozinho que acusou. Uma coisinha de nada. Aí tem que voltar, tirar o casaco, não sei o que lá, para poder passar. Não pode apitar nada. Tem que deixar tudo, tem que tirar tudo. O sapato, tem que tirar o sapato. Passa lá no raio-x, o sapato. Vai que está levando alguma coisa dentro do sapato. Tem que ir sem nada. Para o reino de Deus é a mesma coisa. A gente está querendo entrar no reino de Deus, só que a gente está querendo levar um monte de coisa. De bagagem, de apetrecho. Aí ele diz assim, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais iniquidades. Os que praticais o quê? Iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos.
Você reparou que ele está dizendo aqui que muitos que ficarem do lado de fora, onde há choro e ranger de dente, vão ver Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, mas essa pessoa que ficou do lado de fora não vai conseguir entrar? Aí você lembra daquela passagem que morreu o rico e morreu o mendigo, o Lázaro, o mendigo. E aí o rico foi para o inferno. A Bíblia diz que, estando o rico em tormentos no inferno, ele olhava e via o mendigo nos braços de Abraão, sendo consolado por Abraão. No colo de Abraão. Ô, meu filho, fica aqui. O que mais? Você quer o que mais? Precisa do que mais, meu filho? O que mais você precisa? Aí o rico, lá no inferno, em tormentos, a Bíblia diz, que ele dizia, pai Abraão. Lá no inferno ele chamava Abraão de pai. Que Abraão é o pai da fé. Mas ele estava no inferno, já era. Pede aí pro Lázaro, que era o mendigo. Ele conhecia o Lázaro, porque o Lázaro ficava na porta da casa dele todo dia. Aí ele dizia assim, pede aí para ele molhar pelo menos a ponta do dedo aí na água. Ele estava vendo água. E fazer pingar pelo menos uma gotinha aqui, para refrescar um pouquinho desse tormento que eu estou sentindo. Abraão dizia assim para ele, ninguém pode passar daí para cá e nem daqui para aí. Já era. A porta fechou. O metrô passou. O trem passou. Já foi. Ah, então manda alguém lá em casa e avisar meus irmãos que inferno existe, que céu existe, pelo amor de Deus, para que eles não venham para cá. Abraão falou, eles têm os profetas. Eles têm os profetas, eles têm os pastores. Se eles não acreditarem, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão acreditar. Mas depois que o metrô passou, a porta fechou, não adianta. Vai chorar o quê? Vai se arrepender do quê? Eu já disse e vou repetir que o lugar que mais tem gente orando, pedindo perdão, misericórdia, é no inferno. Ah, eu não sabia que era desse jeito. Eu não imaginava, mas está lá. A Bíblia diz assim que aqueles que ficarem do lado de fora vão bater. Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer assim, não vos conheço, vós que praticais as iniquidades e não o pecado. Engraçado, né? Não é o que pratica o pecado, é o que pratica a iniquidade. Por quê? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, está escrito. Deus não leva em conta. Quando eu era cracudo, viciado, drogado, vivia nesse mundo que não servia a Deus e não conhecia a verdade, não conhecia a palavra, então eu não tinha noção do pecado, não tinha noção que era pecado, o que não era, o que salvava, o que não salvava. Mas quando eu tomo conhecimento do que é pecado e do que não é pecado, e eu me arrependo e abandono esse pecado, Ele me perdoa. Ele me lava. Eu estou limpo do meu passado, eu estou limpo do meu pecado, eu estou limpo do que fiz, do que deixei de fazer. Estou lavado. Aí, o que é iniquidade? Iniquidade é você saber o que é errado, o que é pecado, e você continua fazendo. Você não é ignorante, não é o tempo de ignorância. Eu sei que é pecado casar me prostituir antes do casamento, e eu vivo me prostituindo todo dia. Eu estou vivendo na iniquidade, não é no pecado, porque eu conheço a palavra. Eu sei que é pecado eu viver, é pecado ser infiel no dízimo, não ser dizimista, porque eu conheço a palavra. Então, porque eu conheço, eu continuo sendo infiel, eu estou fazendo o quê? Praticando iniquidade. Ali, o trânsito ali, o sujeito me fechou, na hora o sangue ferve, a gente xinga ele de tudo que não presta, filho do Filisteu, filho de Raabe, e não sei, é ou não é? Na hora, assim, naquele impulso, o que é isso? Pecado. Você foi pelo impulso, aí depois você, Deus, me perdoa, meu pai. Puxa vida, às vezes eu fecho alguém também, me perdoa. Pecado, Deus perdoa. Mas o que é iniquidade? É você saber o que é certo, o que é errado, e você continuar fazendo
O que é errado. Aí, eu novinho de igreja, porque eu usava droga todo dia, eu passei a vir para a igreja todo dia. Aí eu comecei a namorar na Cláudia, aí um obreiro falou assim, mas você sabe que não pode ter relação sexual, né? Eu falei, como não? Não, antes do casamento não. Porque para mim era normal ter. Antes de conhecer a palavra, para mim era normal. É normal, não conheço. Aí quando ele falou que isso era pecado, eu fiquei abismado. Que isso? Só depois do casamento? Só. Então tem que casar logo. Então, o Paulo falou, se fica abrasado, é melhor que case logo, do que viver abrasado. Mas aí, você vê, mas porque eu era cru, não conhecia a palavra. À medida que eu fui conhecendo, eu fui colocando em prática. Aí quando você conhece, porque quem não conhece, à medida que ele vai conhecendo, ele vai obedecendo. Agora, quem já conhece e não pratica, ela está praticando iniquidade. Se ela está praticando iniquidade, no dia, ela vai ficar do lado de fora. Aí ela vai bater. Não te conheço. Não, como não me conhece? Eu pregava. Está escrito aí. Eu pregava nas ruas. Eu era lá da igreja. Eu ia todo dia. Mas você era conhecido lá para as pessoas, mas para mim não. Você tinha nome e fama lá na rua, lá na praça, mas comigo não. Você tinha nome, fama. As pessoas falavam, lá o pastor, lá o obreiro, lá a pessoa de Deus, vi falando de Jesus, mas comigo eu não te conheço não. Você praticava iniquidade. Aí ele diz, muitos virão do Oriente, do Ocidente, vão tomar lugar à mesa. Muitos primeiros vão ser últimos, e muitos últimos vão ser os primeiros. Porque é comum, não deveria ser. Mas é comum a pessoa vai ganhando um tempo de Bíblia na igreja, ao invés dela melhorar, dela se santificar mais, dela subir mais o nível, subir mais o sarrafo, né? Subir mais em se aprofundar mais, ela vai relaxando. Ela vai achando, não é bem assim. O Adão, ele falou que se comesse a fruta ia morrer. Eu comi e não morri não. Pode comer também. Porque se comesse e morresse, na hora, a palavra cumpriu. Mas já que comeu a fruta e não morreu, então não tem problema não. Vamos continuar fazendo. Mas lá no dia, a porta vai fechar. Aí aqueles últimos, aqueles primeiros, fulano chegou, 50 anos de vida, 50 anos de Bíblia, de igreja, de fé. Ficou do lado de fora. Aí o outro chegou ontem, se batizou, se entregou, se arrependeu, está santinho, santificado, entrou, foi salvo. E o primeiro, que está há 1000 anos, ficou do lado de fora. Então o lugar à mesa, a salvação, o reino de Deus, não é para quem chega primeiro. É para quem chega. A salvação, nós estamos numa corrida. Só que nessa corrida para o reino de Deus, o prêmio não é de quem chega primeiro. É de quem chega. Então você quer ir correndo na frente? Vai. Vai em frente, eu vou caminhando. Vou caminhando. Não, você quer ir correndo? Vai na sua fé, não vou criticar não. Mas o entrar lá no reino de Deus não é de quem chegou primeiro. É de quem chega. Eu tenho que chegar. É de quem se esforça na caminhada. Se esforça para não ter mágoa. É uma guerra. É uma luta. Se esforça para manter-se fiel. Se esforça para estar aqui uma hora dessa. Talvez você trabalhou, está cansado, cheio de dor de cabeça, problema daqui, problema dali. Mas você veio porque você prioriza Deus, você se esforça, você prioriza Deus. Se esforçar é naquele dia que eu só tenho o dinheiro para comprar o botijão de gás ou então para cumprir o meu voto.
Ou eu compro o botijão de gás agora, e Deus vai ter que esperar, depois eu dou um jeito e sou fiel a Ele, ou eu vou priorizar Ele, e Ele vai me dar condições, vai arrumar um jeito de não faltar o gás para eu fazer a comida. Eu vou ter que me esforçar para priorizar Ele, para priorizar a palavra dEle, para priorizar o reino dEle. Tem coisas que a gente não vai sentir, não. A fé, ela nem sempre você vai sentir, eu senti o negócio. Não, a fé não sente, a fé sabe. Eu não sinto, eu sei. Eu sei que está escrito, eu sei que Ele está aqui. Mas eu não estou sentindo Deus, mas eu não preciso sentir, eu sei que Ele está aqui. A fé, eu vou repetir para você gravar isso e anotar. A fé, ela não sente, ela sabe. Tem coisas que eu não sinto, mas eu sei que está escrito, que Ele está aqui. Eu não sinto que Ele está aqui hoje. Eu não estou sentindo, sabe, um arrepio. Eu não estou sentindo que Ele está aqui, mas eu sei que Ele está aqui. Porque a fé não sente, a fé sabe. Eu não estou dizendo que você não pode, que vai ter um dia que você não vai, hoje eu estou sentindo, sabe, hoje eu estou, sabe, cheio da presença de Deus. Mas a fé não é pelo sentir. A fé é consciente, não é emoção. É consciente, cuidado. Está cheio de profeta aí, aparecendo, toda hora aparece profeta. Profeta que toda hora, vê o que ele profetiza, é só ver. Profeta, preste atenção para você entender, profeta que só profetiza que tem morte na panela, que tem ossos secos, não é profeta. Morte na panela, ossos secos, tem um trabalho, tem um feitiço, sua vida está toda esculhambada, sua vida não anda, isso aí você já sabe. Eu quero saber o seguinte, qual é o profeta que vai dizer assim, disseram para você que tinha morte na panela, mas eu tenho a farinha. Disseram para você que era só ossos secos que não tinha jeito, mas eu tenho aqui a ressurreição. O Deus que eu estou pregando, Ele ressuscita. O Deus que eu estou pregando, Ele tem a farinha para a panela. O Deus que eu estou pregando, Ele transforma a sua vida que é uma água, Ele transforma em vinho. Ele muda a mente, Ele muda o coração. É isso. As pessoas, infelizmente, elas vão deixando de ler a Bíblia para ouvir guru. Preste atenção. Cuidado, para você não trocar a palavra para ficar ouvindo o que o fulano falou, o Beltrano revelou, e Deus não revela? E Deus não fala? Um homem de Deus pregando é Deus revelando. Um homem de Deus pregando no coletivo, Deus está revelando no particular, está dizendo para cada um o que fazer, o que não fazer. O que se aproximar e o que se afastar. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor Jesus ascendeu aos céus há 2000 anos atrás e veio quem? O Espírito Santo, o Espírito Consolador. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É um empregado de Deus? Não, é o próprio Deus. É Deus Pai, Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Não é Jesus? E o Deus Espírito Santo é Deus. E Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará, Ele vos ensinará. Ele vai lhe mostrar o que é pecado e o que não é pecado. Que o Espírito Santo vai mostrando. Então, o Espírito Santo, que é o Deus, o próprio Deus, é o que fala conosco, nos guarda, nos orienta, é o que nos dirige. Só que Ele não nos obriga. Ele não nos obriga. Ele instrui. Agora o que está faltando? Está faltando a igreja ser levada, os salvos, para depois vir o julgamento, tribulação, enfim. Mas eu preciso te falar uma coisa. O pai tem saudade do filho. Você que tem um filho longe, você sempre lembra, quer ver o seu filho. Aí o pai, que é Deus, mandou Jesus, não mandou? Jesus, como homem, como pessoa, ficou aqui 33 anos. Aí o pai chamou Jesus. Aí Jesus deixou aqui o Espírito Santo.
O Espírito Santo, você pode ter certeza, está quase indo. O Pai não vê a hora de encontrar com Ele. O tempo está acabando, meu amigo. O tempo está acabando. Aliás, a porta já está fechando. Não é que ela vai abrir, não, já está fechando. E você não entrou. Tem que correr. Muda. Se arrepende. Porque esse corpo aqui volta ao pó. Você que está dentro desse corpo, você vai para o reino de Deus ou vai para o inferno. Só depende de você. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus falou isso. Está lá em Mateus 7, 21. Aquela história de que todo lugar que fala de Deus é bom. Pelo menos está falando de Deus, está bom. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam é o que entram nele. Mateus 11, 12. Só os que se esforçam entram nele. Tem uma doutrina para a gente, você sabia? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Numa outra versão da Bíblia vai dizer por violência. É da cotovelada. É da cotovelada. É não dar bobeira. Aí nesse caso, farinha pouca, meu pilão primeiro. Nesse caso, não tem jeito. Salvação é individual. Farinha pouca, meu pilão primeiro. Eu tenho que estar salvo. E os que se esforçam se apoderam dele. Segundo João 1, para finalizar, versículo 9 ao 11. Vou te mostrar uma doutrina. Segundo João 9, segunda epístola, né? De João 1, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Presta atenção. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Vou melhorar para você que é midiático, que é da mídia. Coloca o versículo de novo. Porquanto aquele que lhe dá boas... desde o versículo 9, por favor. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém posta, se alguém diz alguma coisa que não é da doutrina de Cristo, que não é ao pé da letra, não é aquilo que está escrito, e você dá o seu like, e você bate palminha, e você fica ouvindo, você está dando as boas-vindas. Você está aceitando. Você está se alimentando. Você está concordando. Você concordou? Você concordou? Qual o versículo? Aquele que lhe dá as boas-vindas, você concordou? Faz-se cúmplice das suas obras más. Então vigia, cuidado. Eu estou dizendo que nós temos que, em tudo, pesar, colocar na balança. Eu estou pregando aqui, você tem que conferir se é verdade, se é mentira. Você tem que ir lá e ver, será que isso aí é verdade mesmo que ele está falando? Será que isso aí que ele está pregando é verdade? Será que é isso mesmo? Vai lá e pesa. Vai lá e vê. Analisa. Isso em tudo. Não é
mais ou menos a Bíblia, não, porque é assim que o diabo distorce. Não, é o que está escrito. É o sim, sim, não, não. O que passar vem do diabo. Amém?